O Eclipse em Berserk é um festival de horror onde o Griffith, o líder do bando do Falcão, sacrifica seus camaradas em troca de poderes divinos. René Girard, em obras como O Bode Expiatório e Violência Sagrado, explora a ideia de que a violência e o conflito humano são contidos e resolvidos através de mecanismos de sacrifício e bode expiatório. No caso do Eclipse em Berserk, podemos ver claramente essa dinâmica. O sacrifício dos membros do bando do Falcão é um ato que visa restaurar a ordem, mas de uma forma distorcida, girando em torno da ambição e do poder de Griffith. A crise aqui é a ambição insaciável de Griffith e o caos que se segue à sua prisão e tortura. A solução, ironicamente, vem na forma do Eclipse, onde Griffith sacrifica seus camaradas em troca de poder divino. É o típico mecanismo girardiano. A violência é canalizada para um sacrifício que apazigua a tensão e restaura a ordem, mas a um custo terrível e com consequências morais profundas. O interessante é que, em Berserk, essa solução não traz a paz verdadeira, mas sim uma espiral de violência e vingança que perpetua o ciclo de Girard. Guts, que é o protagonista, que torna-se o agente dessa vingança e resistência ao sistema instaurado pelo sacrifício. Historicamente, nós podemos ver muitos paralelos em eventos como, por exemplo, as purgas stalinistas, onde a eliminação de inimigos do Estado servia para consolidar o poder, resolver crises, mas ao mesmo tempo semeava as sementes aí de mais conflito e violência. A cena do estupro de Casca por Fento, que é o Griffith transformado, em Berserk, isso é um dos momentos mais controversos e chocantes da série. Analisando tudo isso à luz da teoria do René Girard aqui, primeiramente temos uma questão que Girard ele argumenta que o desejo é mimético, ou seja, desejamos algo porque vemos outra pessoa desejando. No caso do Griffith, o desejo de poder e de reconhecimento sempre foi uma força motriz, mas esse desejo se intensifica ao ver a proximidade e o amor entre Guts e Casca. O ato de estuprar Casca pode ser visto aí como um ato de vingança e de reafirmação de domínio sobre Guts e Casca, ambos sendo aí outrora parte essencial de seus desejos e ambições. O estupro nesse contexto também atua como um bode expiatório, no sentido girardiano, porque Casca se torna o alvo da violência acumulada e da frustração de Griffith, e nesse caso aí temos um sacrifício que serve para concretizar a sua transformação e sua ascensão ao poder, embora de uma forma monstruosa e perversa. Já o Guts cortando o próprio braço é um ato de desespero absoluto, é um ato que simboliza a perda total e a profundidade do seu sofrimento, de sua raiva. É um momento de intensa violência auto-infligida que marca a transição de Guts para um caminho de vingança e de ódio. Refletindo também uma outra ideia aqui do Girard, que é a reciprocidade da violência. O Guts, ao perder tudo, se transforma também, assumindo uma persona movida pela violência e pela vingança. A vitimização em Berserk, especialmente no Eclipse, é o catalisador para uma transformação social e cultural enorme, tanto para os personagens quanto para o mundo em que vive. A traição de Griffith e o sacrifício do bando do Falcão criam um novo status quo, uma nova ordem onde os demônios e o sobrenatural se tornam ainda mais proeminentes. Esse fenômeno de alta cultura emergindo da violência e do sacrifício é evidente em muitos aspectos da história humana. Pensa aí, por exemplo, na Roma Antiga, onde eventos brutais como os jogos de gladiadores eram parte integrante da cultura e sociedade. Eles eram mais do que entretenimento, eram uma forma de unir as pessoas, criar uma identidade comum e, claro, uma maneira de lidar com conflitos internos. Girard, em seu livro Mentira Romântica e Verdade Romanesca, fala sobre como desejamos algo porque outra pessoa também o deseja, criando um ciclo de imitação e rivalidade. No Eclipse, o Griffith, que já era um modelo para o bando do Falcão, se torna o foco do desejo mimético ao ser transformado no God Hand chamado Fento. Os membros do bando do Falcão, especialmente o Guts e a Casca, são arrastados para um cenário de horror e traição, onde o desejo de Griffith de transcender sua humanidade se torna uma força catastrófica. A transformação de Griffith é um exemplo clássico de como o desejo mimético pode levar a consequências devastadoras. Ele sempre foi admirado e imitado por sua equipe, mas no momento em que o seu desejo se torna distorcido e egoísta, a rivalidade entre ele e o Guts alcança seu ápice trágico. René Girard argumenta que a violência humana é um mecanismo de coesão social. É um jeito meio torto que a sociedade encontrou para se manter unida. É como se a sociedade de Berserk passasse por um reset sangrento,
reorganizando-se em torno de novos paradigmas de poder e terror. Durante o eclipse, vemos a manifestação da violência em sua forma mais bruta. É uma catástrofe coletiva onde os desejos mais sombrios e reprimidos são liberados. É algo não muito diferente de um carnaval macabro, onde as regras normais não se aplicam. Jihad diria que essa violência sacrificial é uma maneira de restabelecer a ordem, criando um novo equilíbrio através do caos. Esse evento também reflete a ideia de Jihad de que a violência é contagiosa, uma vez que ela começa a se espalha como fogo em palha seca. No eclipse, vemos personagens sendo consumidos por essa violência, perdendo sua humanidade, se tornando parte de uma espiral de horror que remodela a realidade ao seu redor. Jihad, em sua obra Violência, o Sagrado, ele argumenta que a violência é uma força fundamental na estruturação das sociedades humanas. É um conceito que encontramos na brutalidade e na transformação apresentada no eclipse de Berserk. No universo de Berserk, vemos claramente nos personagens, especialmente em Griffith, o desejo de poder, o desejo de reconhecimento como uma força motriz para a violência. Naquele ponto crítico do eclipse, assistimos a um sacrifício coletivo, que é uma ideia jihadiana por excelência. O sacrifício, na visão de Jihad, é um mecanismo para canalizar e purgar a violência coletiva, restaurando a ordem em meio ao caos. E essa noção é vividamente ilustrada quando os membros do Bando do Falcão são sacrificados. Temos aí um evento que efetivamente reestrutura o mundo de Berserk e redefine as relações entre os personagens. O conceito de Jihad, do bode expiatório, encontra uma clara representação em Guts. Ele sobrevive ao eclipse, mas é marcado tanto fisicamente quanto emocionalmente, tornando-se um pária perseguido e atormentado. Jihad sugeria que as sociedades projetam suas tensões internas em um bode expiatório, cujo sacrifício ou exclusão restaura a harmonia temporária. Guts, com a sua luta contínua e alienação, personifica esse papel. A maneira como o eclipse de Berserk reconfigura o tecido da realidade da série é um reflexo da teoria de Jihad de que a violência, embora destrutiva, é também criativa e reestruturadora. Ela desintegra as velhas ordens e dá origem a novas configurações de poder e socialização.